Bom dia, boa tarde e boa noite. Sejam bem-vindos à apresentação no Grupo 1, supervisionado pela mestranda Amanda Cristina, na disciplina de História do Amapá, sobre trabalho e educação no contexto histórico do Amapá na década de 40 a 70. Um bom vídeo a todos. Durante a chamada Marcha para o Oeste, apoiando-se em um discurso que propunha incentivar fluxos migratórios para o interior do país, a fim de abrigar fronteiras internacionais em regiões estratégicas, porém periféricas, o governo Vargas acaba adotando medidas envolvendo a criação de territórios federais na região amazônica, criando no dia 13 de setembro de 1943 o Território Federal do Amapá, não encontrando resistência por parte das autoridades paraenses. No dia 25 de janeiro de 1944, em um avião da Força Aérea Brasileira, Janari Nunes chega a Macapá, onde aconteceu a cerimônia de instalação do governo territorial. Durante seus 12 anos de governo, Janari buscou estabelecer a narrativa de que sua posse representava o fim de um período de pessimismo, abandono, caos, atraso, doenças, analfabetismo, superstição, pobreza e invisibilidade no território do Amapá. Iniciava-se então um momento de otimismo, patriotismo e progresso em todos os aspectos. Nos anos 40, a maior parte da população do Amapá residia no interior do território, esparsamente distribuída e utilizando técnicas de produção rudimentares. Os extrativistas locais utilizavam métodos inadequados no trato do solo que, inevitavelmente, acabavam os levando a experiências agrícolas mal-sucedidas. Não havia garantia nenhuma de que, ao abandonar as safras extrativistas pelas safras agrícolas, a sobrevivência dessas populações. O governo, não satisfeito com esses padrões culturais e formas de reproduções sociais, acaba por adotando medidas para impulsionar o desenvolvimento local, modificando diversas áreas sociais do território, inclusive as organizações familiares. Neste vídeo, falaremos sobre o impacto dessas mudanças no cotidiano do trabalhador mapaense, enfatizando suas relações familiares e educacionais. As famílias amapaenses estavam acostumadas com suas atividades econômicas voltadas para a subsistência e a comercialização, com a divisão de tarefas disciplinadas por normas relativas ao sexo e à idade dos membros familiares. Ou seja, todos contribuíam significativamente para a criação dos meios de sobrevivência. No entanto, na primeira metade do século XX, o Estado Novo passa a orquestrar uma série de ações com o intuito de promover a efetivação de um padrão familiar tido como ideal, sendo esse em que o marido trabalhava fora e era o chefe, e a esposa-mãe exclusivamente se dedicava a cuidar da casa e dos filhos, que permaneciam na escola até estarem prontos para trabalhar. Um dos maiores exemplos dessa implantação do modelo ideal familiar vem com a descoberta de jazidas de manganês na Serra do Navio, em 1945. Quando a Sociedade Brasileira de Indústria e Comércio de Minério de Ferro e Manganês, ICOME, passa a deter os direitos de exploração desse minério. A empresa resolve construir, entre o final da década de 1950 e início da década de 1960, duas cidades operárias projetadas especialmente para abrigar os funcionários e seus demais familiares. No entanto, a ICOME começa a fazer exigências de conduta social e moral, especialmente direcionadas aos seus operários, associando a normatização do trabalho à indústria de um padrão familiar, definindo valores e papéis baseados em noções de gênero, competências e atitudes ideais. A empresa impõe, portanto, o modelo ideal em que cada um cumpre o seu papel. De acordo com esse modelo ideal, o papel do homem seria o de se dedicar ao trabalho dentro da empresa, a ICOME, por exemplo. No entanto, os homens do interior estavam habituados a irem de tempos em tempos a Macapá para vender o que produziam: caças, produtos agrícolas, produtos de extrativismo, pesca, etc. Havia, na época, uma prática muito recorrente desde se locomoverem para outras regiões, chegando a passar meses longe de casa, tudo para assegurar recursos para sua família. Muitas vezes, quando iam atrás de garimpos, os homens deixavam por uma temporada seus filhos e esposas, regressando ao término da empreitada. Em Macapá, os homens também trabalhavam nas construções das obras públicas e alguns, principalmente imigrantes, moravam em um local conhecido como Barracão dos Operários, localizado na Praça Veiga Cabral. Como foi anteriormente citado, o Estado Novo começa a promover uma efetivação de um padrão familiar tido como ideal,
em que o papel da mulher seria de uma esposa-mãe exclusivamente dedicada a cuidar da casa e dos seus filhos. Realidade essa totalmente diferente do que acontecia nas áreas afastadas dos centros urbanos, em que homens e mulheres exerciam as mesmas atividades. Ambos caçavam, abriam os roçados, pescavam, trabalhavam na extração de látex e na coleta de produtos florestais. Em alguns casos, acontecia das mulheres administrarem a casa e os negócios da família durante as viagens de seus maridos ou por conta da morte dos seus companheiros. Com essa imposição de padrão familiar, os papéis passam a mudar e o governo federal, com o apoio da Igreja Católica, difunde uma ideia de que a mulher que trabalhava fora de casa deixaria seu lar instável e que era de sua responsabilidade a criação de um ambiente apropriado para o desenvolvimento da criança. Logo, mesmo não sendo vista positivamente aos olhos da sociedade, a população feminina da época possuía uma realidade muito distinta daquela imposta, por questão de sobrevivência. Em entrevista com Lourdes Freitas, nascido em Gurupá, no estado do Pará, em 1959. Eu cheguei em Macapá em 1976, aí fui trabalhar na casa de uma família, tinha comércio, eles tinham condições. Eu lavava, passava para a mulher lá, fazia tudo, já estava muito cedo para fazer tudo, limpava a casa 2 vezes por dia. A casa era grande. No café da manhã ela me dava um pouquinho de café só para beber, porque eu bebia o café mesmo lá. Porque ela não me dava pão. Aí na hora do almoço, se sobrasse, ela me dá, senão eu não só vou para Lourdes. Aí, ele não dizia nada, eu ia embora trabalhar assim mesmo. E aí o contrato para me pagar era 150 cruzeiros. Só que nunca chegou na minha mão esse dinheiro, nunca ganhei. Aí tive que ir para casa da minha irmã para comprar roupa para mim, que eu não tinha mais roupa para vestir. Ela não me dava nada. Eu morava na casa desses comerciantes, eu era estourada lá, porque eu trabalhava muito, eu dormia lá, eu não morava lá com ela. Aí eu era explorada porque ela não me pagava, o contrato para ela pagar era 150 cruzeiros por mês, ela nunca me deu. Eu não perguntava, essa vez eu dei para teu pai, seu vagabundo, o dinheiro. Mesmo assim, era. Aí para mim sair de lá, eu saí fugida de lá um dia, que ela estava dormindo ainda, eu vim embora para casa da minha irmã. Aí para me sustentar, eu trabalhava em casa de família. Lavando roupa, limpando a casa, fazendo compra para a dona da casa. Dormia lá, morava com ela lá. Não tinha férias não, dormia lá com ela, na casa dela. Já começava a trabalhar dentro das 4 da madrugada, estava para trabalhar eu já. Para me carregar água de longe, dentro das 4 da madrugada. Aí, para encher o camburão de água, porque não tinha água encarada na casa dela. Aí, para amanhecer o dia, né, tinha que estar tudo pronto já. Para suprir a necessidade de renda familiar, uma moça de origem humilde tinha de começar a trabalhar em outros lares a partir dos 12 anos de idade. Essas empregadas domésticas eram remuneradas com moradia e alimentação. Seu salário não era regular e poderiam sofrer descontos caso causassem danos às louças e roupas dos patrões. Elas também não chegavam a receber folgas, além de muitas das vezes trabalharem em mais de uma casa ao mesmo tempo. Segundo o censo de 1950, das 1.013 pessoas que no Amapá trabalhavam na prestação de serviços, 598 eram mulheres. Em 1960, encontravam-se cerca de 1.066 mulheres trabalhando nesse setor. Apesar de vários vetos ao corpo feminino terem aval das mais amplas categorias sociais, as trabalhadoras não seguem estritamente os parâmetros sociohegemônicos. A realidade era que muitas mulheres precisavam prestar serviços por pura necessidade, se botando em situações não tão favoráveis para garantir a renda da sua própria família. Uma coisa que é importante pontuar é a situação das crianças nessa época, em que aquelas que eram muito pequenas não chegavam a serem mobilizadas para a criação dos meios de sobrevivência familiar. Todavia, diversos problemas como a situação econômica, estabilidade de relações conjugais e a consequente desunião das famílias não proporcionavam proteção a essas crianças e, portanto, forçavam-os a uma vida em que era necessário, ao completarem de 9 a 12 anos, a ajudarem no sustento do próprio lar. Em geral, as crianças analfabetas abraçavam a profissão paterna e muitos desses trabalhos eram estafantes ou cansativos. Meninas, além dos trabalhos roçados e na floresta,
ajudavam as mães nos variados afazeres domésticos. Já os garotos tornavam-se pequenos vendedores, moleques de recados e aprendizes dos mais diversos ofícios. Quando os ganhos não eram suficientes para manter a família, em medida extrema que era adiada o máximo possível, os filhos eram cedidos para a adoção. Geralmente acontecendo quando um dos familiares falecia, a mãe ou o pai. E o responsável repassa a prole para outra família, que em consenso poderia dar uma condição de vida melhor para a criança. O projeto político janarista tinha como objetivo não apenas atender às demandas socioeconômicas da população amapaense, mas também reorganizar a vida local, com foco na ampliação dos valores e na ética de trabalho, condenando a vadiagem no tempo livre e valorizando o tempo produtivo, gosto pelo esforço e pelo serviço. E é a partir daí que se inicia, portanto, um novo período na educação amapaense. Um dos maiores projetos implantados pelo governo foi a Escola Doméstica, cujo período de existência foi de 1951 a 1964. Ela teve grande destaque dentro da política educacional do governo do Território Federal do Amapá. Além do mais, durante seu período de permanência, foram construídas diversas escolas do tipo no território, não só na capital, Macapá, como também no interior. Em relação à educação feminina, as escolas tinham como público-alvo jovens órfãs e ou vulneráveis financeiramente, com o objetivo de torná-las donas de casa e exemplares mães de famílias com sólida formação religiosa. Foram oferecidas aulas de prendas domésticas, como corte e costura, bordado à mão, bordado à máquina, tricô e crochê, tecelagem, culinária e economia doméstica. As alunas também recebiam educação formal, como aulas de português, matemática, ciências, história, geografia, religião, canto orfeônico, desenho e educação física. Fica nítido, então, que a execução desse método de ensino na escola doméstica estava estritamente ligada ao projeto de reestruturação da sociedade amapaense por meio da criação de bases familiares cristãs e implementação de novos costumes. Num dado período, a escola expandiu o prosseguimento dos estudos para o magistério. No que se refere à educação masculina, foi criada a Escola Profissional Getúlio Vargas, cujo método de ensino pautava-se na formação profissionalizante entre dezembro de 49 e janeiro de 1950, quando passou a se chamar Escola Industrial de Macapá, mudando o foco para as artes industriais, como a mecânica e as técnicas agrícolas e comerciais. Sob o signo da igualização e da destruição das diferenças culturais amapaenses, esses projetos governamentais estabelecidos durante a era Vargas procuravam não só ampliar nossa economia local e desenvolver novas formas de produções agrícolas, como também, através das construções de escolas voltadas para meninos e meninas, edificar novos costumes e hábitos sem sequer considerar a realidade de famílias de baixa renda, em que muitas mulheres necessitavam empregar-se para ter uma renda extra, mesmo enfrentando o julgamento da sociedade, ao estabelecer um padrão que, na época, estava em vigência, modificando-se assim núcleos sociais que perduram até os dias atuais.